Olá, a gente vai dar continuidade ao estudo das ações de família, só que agora a gente vai iniciar o estudo das ações de alimentos. Esse é o nosso foco a partir de agora. Primeiramente, para a gente falar dos alimentos, a gente tem que falar da obrigação alimentar. Quando é que existe a obrigação alimentar? Para existir a obrigação alimentar, dois pontos têm que ser levados em consideração. Um deles, o vínculo familiar, o parentesco, e o segundo, o binômio necessidade-possibilidade. Sobre o parentesco, o artigo 1694 informa: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. O caput do artigo 1694, ele já estabelece a ideia de responsabilidade recíproca entre os parentes em si, para obter ou para prestar os alimentos entre si, além dos parentes, cônjuges e companheiros, e também o que vem a ser esses alimentos, né? Os alimentos que necessitem para viver e de modo compatível com sua condição social, inclusive, né? Para atender às necessidades da educação. Então, são, né, valores que não dizem respeito apenas ao alimento em si, o alimento no sentido estrito. Mas além do alimento no sentido estrito, da comida, é um valor que tem que ser compatível para fornecer saúde, fornecer educação, fornecer lazer, moradia, enfim. Essa é a ideia dos alimentos, né, que são devidos entre os parentes. Então, primeiro requisito da obrigação alimentar, o parentesco ou a relação de cônjuge e companheiro. Segundo, o binômio necessidade e possibilidade, que todos conhecem. 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclama pode fornecê-los sem qualquer desfalco do necessário ao seu sustento. Algumas ponderações a gente precisa fazer sobre esse quesito necessidade e possibilidade. Necessidade, todo mundo tem necessidade de alimentos. Agora, necessidade do ponto de vista jurídico, conforme o artigo 1695 do Código Civil, é quando a pessoa ela não tem como prover o seu próprio sustento. Ela não tem como prover, seja porque não tem bens, seja porque não tem capacidade para o trabalho. Então, essa é a ideia da necessidade. Por sua vez, a possibilidade é aquela aptidão que aquela outra parte ela pode sim fornecer e ela não vai ficar em situação de ruína, ela não vai ficar em situação de miserabilidade, chegando a ela mesma passar por dificuldades extremas. Essa é a ideia, né? Então, necessidade e possibilidade. Então, havendo o vínculo de parentesco, havendo a necessidade de uma das partes e a possibilidade da outra, a obrigação alimentar ela vem a ser constituída. Quem são as partes dessa relação? Existe o alimentando e o alimentante. Alimentando, se a gente tirar o N, aí fica alimentado, ou seja, é a pessoa que recebe os alimentos, é o credor, é a pessoa que necessita dos alimentos. Já o alimentante é aquele que fornece os alimentos, é quem deve pagar os alimentos, é o devedor. Importante se atentar para essas terminologias porque elas são utilizadas nos processos, são utilizadas na prática e a gente precisa saber adequadamente utilizar a terminologia correta, ok? Reciprocidade da obrigação alimentar. Conforme eu estava falando, a obrigação alimentar ela vai existir quando houver um vínculo de parentesco, companheirismo ou conjugalidade e do outro lado houver a necessidade de uma das partes e a possibilidade da outra prestar. Tudo bem. A lei estabelece, ainda em relação ao vínculo de parentesco, algumas observações, como, por exemplo, a reciprocidade. Vamos ler aqui o que diz o Código Civil, 1696 do Código Civil. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em graus, uns em falta de outros. Então, via de regra, a obrigação alimentar existe entre pais e filhos. O pai deve pagar alimentos ao filho, assim como, se o pai precisar, deve cobrar dos filhos, ou seja, é uma relação recíproca. Porém, essa relação ela pode ser estendida, em havendo a necessidade, de forma subsidiária, aos ascendentes.
Então, se o filho precisa de alimentos, ela deve procurar do pai. Se o pai não tem como, ou não consegue, ou a quantia que o pai fornece não é suficiente, ela deve buscar a complementação, ela deve buscar os alimentos em face dos avós. Se não tiver avós, enfim, né, os próximos, os bisavós. Essa é a ideia aqui que a lei fala no artigo 1696, quando fala extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Então, primeiro os pais, se os pais não tiverem ou não conseguir prover de modo suficiente, os avós, se não existirem os avós ou não conseguirem de forma suficiente, os bisavós, e assim se ainda existir nessa linha sucessiva aí, né, de ascendência, de ancestralidade. O artigo 1697 estabelece: na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando este aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Então, assim, o pai deve buscar, o indivíduo ele deve buscar alimentos dos seus pais. Mas o que está dizendo aqui, faltando os ascendentes, não tem esses pais, ele deve buscar dos descendentes. Guardada a ordem de sucessão. E faltando este, aos irmãos. Pronto, então vamos lá. Eu preciso de alimentos. Eu devo pedir esses alimentos aos meus pais. Se os meus pais não têm ou não existirem, eu vou pedir aos meus filhos. Se não tem os meus filhos, eu vou pedir aos meus netos. E assim sucessivamente. É isso que fala o artigo 1697. E se não tiver descendentes, gente, você não tem ascendentes, não tem descendentes. Até que grau eu posso cobrar os alimentos? No máximo, até a relação entre irmãos, né? Os germanos, ou seja, os irmãos de pai e mãe, ou irmãos unilaterais, não tem diferenciação entre eles. Então, ó, só para afirmar aqui bem na nossa mente sobre essa obrigação alimentar. Primeira obrigação alimentar, existe a reciprocidade entre pais e filhos. O filho pede do pai e o pai pode pedir para o filho. Só que há uma responsabilidade subsidiária, ou seja, havendo essa primeira relação, pode ser cobrado de forma subsidiária aos ascendentes e não havendo ascendentes, aos descendentes. Primeiro para ascendentes, depois descendentes. Se não tiver ascendentes e nem descendentes, aí sim, e só assim, pode-se buscar alimentos do primeiro parente colateral, que são os irmãos. Tanto faz se é irmão de pai e mãe, irmãos germanos, ou irmão unilateral, irmão só de pai ou só de mãe. Então eles são responsáveis também de forma subsidiária por essa obrigação alimentar. E tios, vocês podem perceber que a lei ela limita essa obrigação alimentar aos irmãos. Então, primos, tios, para sobrinho, aí já não existe mais a obrigação alimentar. Aí, para fins de alimentos, encerra o vínculo de parentesco. A gente sabe que parentesco vai até sobrinho, tio e primos, né? Existe o parentesco, mas legalmente falando. Mas, do ponto de vista para alimentos, o parente que é responsável pelos alimentos é até o irmão. Passada essa relação colateral de irmãos, na relação vertical, não há limites, havendo, claro, uma subsidiariedade. Primeiro pais, depois avós. Primeiro filhos, depois netos. Essa é a ideia. Mas, na falta dos ascendentes ou descendentes, na falta dessa parentalidade vertical, a gente vai para a parentalidade horizontal, que são aqueles que descendem de um tronco em comum, né? Descendem de um único tronco, de um tronco em comum, ou seja, irmãos, até o grau de irmãos. 1698 vai falar dessa subsidiariedade que eu já antecipei, diz, ó, se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. E, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Aí, gente, um chamamento ao processo. Olha que coisa interessante. Tema lá de direito processual civil. Olha o que acontece. Se uma criança entra com uma ação contra o pai, e o pai não tem condições de fornecer todos os alimentos necessários, o pai pode fazer o chamamento ao processo do avô, dos avós, para que esses avós participem do processo e lá no processo eles possam também contribuir de forma proporcional aos cuidados necessitados por aquela criança.
Qual avô, Jânio, que ele vai chamar? É os pais dele, os pais da mãe? Na realidade, ele pode chamar todos, porque entre todos eles, né, todos os avós, há essa responsabilidade de complementar essa alimentação do neto. Então pode chamar todos, como ele pode escolher um só. E aquele que foi chamado pode chamar os demais também. Aí, enfim, todos podem ser chamados para concorrer, como diz a lei, na proporção dos respectivos recursos. Então quer dizer que não é uma ordem matemática exata. Por exemplo, a criança precisa, porque tem alguns problemas de saúde, precisa de 5.000 de alimentos. O pai só consegue fornecer 2.000. Os avós são mais ricos, conseguem fornecer os 3.000. Ah, não, mas o pai tem que ser igual, tem que ser 2.500. Não, não é essa lógica. Não é uma lógica matemática. A lógica que a lei traz é na proporção dos respectivos recursos. Se o pai só consegue fornecer 2.000, ele fornece 2.000. Se os avós conseguem fornecer, um avô consegue fornecer 2.500, ele fornece. Se o outro só consegue fornecer 500, ele fornece. Então não é uma regra exata matemática, é na proporção dos respectivos recursos. Então, essa ideia da reciprocidade e da solidariedade, da solidariedade, da subsidiariedade nas relações, na obrigação alimentar. Prosseguindo. Sobre as ações de alimento, gente. Quando a gente fala de alimentos, diversas são as situações, diversas são as ações que vão lidar sobre esse tema. E essas ações a gente vai ver ao longo dessas próximas aulas, detalhadamente cada uma dessas ações. Por exemplo, ação que a gente chama só ação de alimentos. O cotidiano só chama ação de alimentos. O que é essa ação de alimentos? É uma ação que serve para fixar a obrigação alimentar. Como assim, Jânio? Fixar a obrigação alimentar. A gente viu lá no artigo 1694 que os parentes eles devem contribuir para o sustento daqueles parentes que necessitam. Então, a lógica é, e a gente também já viu que os pais, e a gente sabe, né, além de ver no Código Civil, na aula quando a gente falou sobre divórcio, a gente sabe que os pais, de um modo geral, eles são obrigados a sustentar os filhos quando os filhos necessitam desse sustento. E quando é que os filhos necessitam desse sustento? Essencialmente, principalmente quando os filhos são menores de idade. Quer dizer que o filho menor de idade não pode pedir alimentos? Não estou querendo dizer isso, pode sim. O que eu estou querendo falar é o seguinte, quando é uma criança, quando é menor de idade, a gente já presume que aquele menor de idade ele tem necessidade alimentar. Por quê? Porque, via de regra, o menor de 18 anos ele não tem ainda a capacidade laborativa, mesmo sendo permitido, eu sei disso, do trabalho, né, a partir dos 16 anos, enfim. Essa não é a discussão é a seguinte, a ideia é que aquele incapaz até os 18 anos, mesmo quando ele chega a atingir aquela idade que pode trabalhar ou pode ser aprendiz, a ideia é que ele seja dedicado a vida dele aos estudos, a essa formação educacional, lúdica, que uma criança ou um adolescente necessita. Então, até os 18 anos, presume-se que ele necessita, porque ele não tem capacidade integral laborativa. Então, há uma presunção legal de que os pais têm que sustentá-los. Isso é fato, essa é a ideia. Porém, para que se crie uma obrigação alimentar reconhecidamente, precisa-se buscar a atuação do Estado. Como assim, gente? Não estou entendendo. A lei, ela diz uma coisa, ou seja, a lei traz uma previsão generalista. Essa lei deve ser aplicada a todas as pessoas que aqui vivem, que aqui estão no Brasil. Tudo bem. Então, a lei prevê, o Código Civil prevê, que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos. Isso é o que prevê de forma geral a lei. Só que a gente sabe que a lei ela tem que sair do campo generalista, do campo geral, e ela tem que ser aplicada ao caso concreto. Como assim, gente? Não estou entendendo, não estou compreendendo. A lei determina que os pais devem sustentar os filhos, mas é no caso concreto que de fato vai surgir a obrigação alimentar mediante uma intervenção do Poder Judiciário, mediante uma decisão do juiz. A lei diz, né, aquela mesma história, fazendo um paralelo aqui com o crime. A lei diz, né, matar é crime. Trata lá o artigo 121, homicídio, enfim, matar alguém, e especifica lá a pena. A lei, ela proíbe matar alguém.
Tudo bem. Mas para que a pessoa que tenha punido seja, que tenha cometido o crime seja punido, precisa da intervenção do Estado. Precisa o Estado pegar aquela lei do que está no campo das ideias, no campo generalista, e trazer e aplicar ao caso prático. E ali aplicar aquela pena. Reconhecendo sim que naquele caso houve homicídio, que foi infringindo uma norma e que houve a punição. Da mesma forma aqui, quando a gente vai falar dos alimentos. A lei estabelece que os pais devem sustentar os filhos. Isso é fato, está lá no campo generalista das leis. Mas essa lei ela precisa ser aplicada ao caso concreto. Então, temos um fato e aquele fato aplica-se à lei, aquela previsão legal de modo geral. Então, caminhando aqui, objetivando o que a gente quer conversar sobre a ação de alimentos. O fato de um indivíduo ser pai, por si só, não estabelece juridicamente aquela obrigação alimentar. A lei prevê de uma maneira geral, mas ele ainda não está em débito alimentar enquanto não houver intervenção judiciária. Então, se de repente, né, o pai, imagine um casal de namorados que não criam uma união estável, não casam. E aí a mulher engravida e a criança nasce. E eles rompem um relacionamento, rompem um namoro, mas não viveram união estável. O pai tem que sustentar o filho, tudo bem, ele reconheceu a criança, mas enquanto não houver uma decisão judicial no sentido de determinar que o pai deve pagar os alimentos, não vai haver a obrigação reconhecidamente, do ponto de vista jurídico, da obrigação alimentar. É para isso que serve a ação de alimentos. Quando alguém está naquela situação de necessidade e tem um parente que tem a possibilidade de sustentá-lo, quer que isso seja obrigado pelo judiciário, deve propor essa ação de alimentos. A partir do momento em que o juiz fixar esses alimentos, o valor desses alimentos, aí sim, agora o pai reconhecidamente ele é devedor de alimentos e ele tem que cumprir com aquela obrigação. Caso ele não cumpra, ele pode sofrer uma outra ação que a gente vai estudar aqui ao longo dessas aulas também, a chamada ação de execução de alimentos. Tudo bem. Os alimentos foram fixados, ação de alimentos, certo? Mas aconteceu alguma situação ao longo do tempo em que esse valor dos alimentos ele ficou defasado ou ele ficou extremamente exagerado para aquela situação. O que fazer? Ação revisional de alimentos. Propõe-se uma nova ação para rever os valores daqueles alimentos. Olha o que é que diz o 1699 do Código Civil. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, ou seja, deixar de pagar, redução, diminuição ou majoração, aumento, né, do encargo. Então, sobrevindo situações que alteram aquela relação inicial, onde foram fixados os alimentos, as partes podem atuar para revisar os alimentos ou para exonerar esses alimentos. Então, essa é a ideia da revisão de alimentos e da exoneração. Alguns pontos interessantes aqui a gente tem que se atentar. Deixa eu dar um exemplo de uma situação que no estágio vocês vão enfrentar, que muitas vezes pode acontecer. De repente chega o assistido reclamando que aquele valor dos alimentos que foi fixado há 5 anos atrás não tem mais nenhuma lógica para o período atual. Não tem mais como suprir as necessidades daquela pessoa. Muitas vezes a mãe procurando para, buscar a revisão desses alimentos em favor dos filhos. Agora, vamos analisar friamente o que muitas vezes acontece. Muitas vezes o que acontece é que essa mãe chega narrando a história e diz o seguinte: olha, os alimentos foram fixados há 5 anos atrás e lá tinha sido fixado a quantia de R$200. Só que R$200 não dá mais. Hoje ele continua pagando R$200, poxa, está defasado esse valor. Prestem atenção que aí o que está acontecendo é outra coisa. O que é que está acontecendo? Nunca uma sentença de alimentos ela é fixada, ela é determinada com valor fixo. Por um motivo óbvio. As ações de alimentos, as sentenças, elas são fixadas, a obrigação alimentar, com valores proporcionais, levando em conta remunerações, seja a remuneração do devedor, seja a remuneração, quando não tem uma comprovação da remuneração do devedor, uma remuneração em salários mínimos. Então, proporção. Por exemplo,
40% de um salário mínimo. 40% de um salário mínimo há 5 anos era uma coisa. Hoje, 40% de um salário mínimo é outro. Muitas vezes o que acontece é que os devedores de alimentos, não bem orientados, muitas vezes, ou até de forma maliciosa, eles não atualizam o valor do pagamento do salário mínimo. Isso acontece muito quando não é feito desconto em folha, quando o indivíduo ele não tem uma renda fixa, né? Porque quando é feito por desconto em folha, automaticamente, quando há o valor atualizado do salário, o próprio, a fonte pagadora, ela já atualiza o valor ali que é descontado dos rendimentos daquela pessoa. Mas principalmente em situações de maior informalidade, quando o indivíduo, o devedor, ele não tem um emprego fixo, ele não tem fonte pagadora, e que ele faz mediante o pagamento mediante depósito bancário ou mediante, por exemplo, pagamento em mãos, eles de forma, muitas vezes por falta de orientação, eles não atualizam a quantia dos alimentos. Eles acreditam que é R$ 200 e é R$ 200 para o resto da vida, mas não é. Mais uma vez, os alimentos eles são fixados levando em conta valores proporcionais ou ao rendimento do devedor ou levando em conta o salário mínimo. Outra coisa que é importante, gente, acho que vocês já devem saber disso da aulas de família, mas não existe aquele conhecimento de senso, que é um conhecimento de senso comum, aquela informação, aquele conhecimento de senso comum de que os alimentos são no valor de 30% do salário mínimo. Se vocês procurarem na lei, vocês vão encontrar nada disso. Não vai encontrar nenhuma súmula, nenhuma jurisprudência dizendo que é nesse sentido. Não. O que existe é que cada caso concreto vai se analisar a necessidade da parte e a possibilidade da outra. Muitas vezes criou-se na jurisprudência esse valor aí de 30% por entender que, não havendo uma comprovação, ou uma pessoa, né, que recebe apenas um salário mínimo teria, né, como sobreviver com 70% desse salário mínimo. Mas não existe uma regra, gente, nesse sentido não. Então, muito cuidado com isso. Isso é informação de senso comum, ok? Então, voltando aqui para a história. Quando uma pessoa procura, narrando essa história, olha, tá com 5 anos que ele me paga só R$ 200, então eu quero uma revisão de alimentos. Você tem que se atentar se aquela pessoa realmente ela precisa de uma revisão de alimentos ou ela precisa de uma execução de alimentos. Como assim? Olha, senhora, na realidade, o valor não era R$ 200, era tantos por cento do salário mínimo. No primeiro ano seria 200, mas no segundo ano seria tanto, no terceiro tanto, no quarto tanto, no quinto tanto. Então, atualmente, ele deveria estar te pagando, por exemplo, R$ 280. Será que esses R$ 280 seria suficiente para a senhora? Poxa, seria. Não, 280 seria razoável. Então, ela não está querendo revisão de alimentos. O que ela está precisando aí é de uma execução dos alimentos atrasados durante esse tempo que ele vem pagando a menos e também das eventuais futuras prestações que ele pagar ainda considerando esse valor equivocado. Então, muito cuidado, porque isso aí vai aparecer na prática de vocês. Eu, na minha experiência da prática de acompanhamento de estágio, observo muitas vezes que os alunos eles se equivocam nessa interpretação, ok? Como eu já falei também, lá no artigo 1699 do Código Civil, que vem a fundamentação para exoneração dos alimentos. Agora, sobre a exoneração de alimentos, a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui sobre a exoneração. Por exemplo, maioridade do filho. Há uma presunção legal de que, durante a menoridade, conforme a gente já falou, há uma presunção de que o filho ele precisa do sustento dos pais, porque ele não tem ainda capacidade laborativa, capacidade para trabalhar. Então, criança ou adolescente deve estar se dedicando às coisas de criança e adolescente, às atividades de criança e adolescente. Então, a princípio, eles têm sim essa necessidade presumida de alimentos. O problema é quando o filho atinge a maioridade. Atingiu a maioridade, acaba a obrigação alimentar? Existe uma regra nesse sentido? Vamos compreender um pouco lendo alguns artigos aqui do Código Civil. Olha o que é que diz o artigo 1630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Isso quer dizer que enquanto não tem 18 anos, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, onde eles recebem ordens do pai, onde eles são educados e criados pelos pais, e eles devem obediência ao pai. 1635 diz:
extingue-se o poder familiar, traz as hipóteses de extinção do poder familiar e diz: 1. Pela morte dos pais ou do filho, óbvio. 2. Emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do Código Civil, ou seja, quando se emancipa aquele adolescente ainda menor de 18 anos, maior ou igual a 16, cessa a menoridade dele, e com isso cessa-se o poder familiar. Terceiro, pela maioridade. Quarto, pela adoção, no caso específico, em relação aos pais, né, inicialmente daquela criança, e por decisão judicial, quando há perda do poder familiar, certo? Nosso foco aqui é quando a gente fala da maioridade, mais uma vez, né? Então, inicialmente, enquanto é menor, está sob o poder familiar, e como consequência do poder familiar, os pais devem sustentar os filhos. Atingiu os 18, atingiu a maioridade, ele não está mais sob o poder familiar. Então, teoricamente, os pais, não têm mais o dever de sustento dos filhos. Mais uma vez, teoricamente. Por que teoricamente? Né? Porque assim, gente, via de regra, quando faz 18 anos, cria-se uma presunção de que aquela pessoa ela já tem a capacidade para trabalhar. Porém, nem sempre isso acontece. Vai depender do caso concreto. É muito comum que aos 18 anos, principalmente nas classes mais abastadas, né, classe média, classe alta, os jovens, mesmo atingindo 18 anos, eles estão se dedicando a uma formação de ensino superior, a uma formação técnica, e eles não têm ainda a completa capacidade para exercer o trabalho. Claro, poderiam trabalhar, mas naquele momento, o mais adequado, já que eles estão se qualificando, é se dedicar àquela qualificação para no futuro, quando atingirem, né, aquele ensino superior, aquele ensino técnico, eles possam sim exercer uma profissão escolhida e amadurecida nesse período. Então, nessas situações, você não pode, pelo simples fato de atingir a maioridade, entender que houve o fim dessa obrigação alimentar. É muito comum também acontecer esse erro na prática. Alguns pais, quando o filho atinge os 18 anos, dizem: pronto, a partir de agora eu não lhe sustento mais, eu não tenho mais obrigação de pagar esses alimentos que eu estava pagando em virtude de uma decisão judicial. Errado. Uma obrigação reconhecida em lei, uma obrigação judicial, ela só pode ser desfeita por outra decisão judicial. Se o juiz determinou que você deveria sustentar, pagar alimentos ao seu filho e ele atingiu os 18 anos, você tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, onde você tem que demonstrar não só a maioridade, isso não basta, você tem que demonstrar que aquele filho que agora já é maior de idade tem economia própria, ele já trabalha, ele não precisa mais dos alimentos que eu forneço. Então essa seria a ideia. Ainda sobre a exoneração de alimentos, é importante, só para a gente encerrar, a gente falar do casamento. Casamento do credor e casamento do devedor. O casamento em si vai interferir nessa relação de alimentos? Olha o que é que diz o artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo 1. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor, como, por exemplo, tentar matar o pai, né? Uma injúria grave, algum fator grave contra o pai, contra aquele devedor de alimentos. Então, gente, via de regra, casamento, a união estável ou concubinato do credor de alimentos, daquela pessoa que recebe alimentos, cessa o dever de prestar alimentos. E o casamento do devedor? 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação alimentar constante da sentença de divórcio. Porém, vamos lembrar mais uma vez aqui sobre esse casamento do credor, 1708. Gente, casamento do credor, ou seja, daquele que recebe alimentos, encerra a obrigação alimentar. Porém, mais uma vez, se há uma decisão judicial em que determina o pagamento de alimentos, por exemplo, por um pai em face do filho, o casamento do filho só vai extinguir a obrigação alimentar, ou seja, o dever do pai ficar pagando os alimentos, a pensão alimentícia, se o pai entrar com ação de exoneração de alimentos. Se não houver ação de exoneração de alimentos, o pai ele não pode suspender
unilateralmente a obrigação alimentar. Ok? Então, muito cuidado com essa. Sobre essa discussão de exoneração de alimentos, é muito importante a gente tomar nota da súmula 358 do STJ. Olha o que é que diz a súmula 358 do STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. De novo, o cancelamento da pensão alimentícia do filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Porque, gente, como eu estava falando para vocês, o simples fato de atingir-se a maioridade não necessariamente quer dizer que aquele filho já tenha capacidade para sustentar, né? Então, se o filho atinge maioridade, ou nessa outra situação, se o filho se casa, o pai ele tem que entrar com ação de exoneração de alimentos, onde nessa exoneração de alimentos, o filho vai ter o direito a exercer o contraditório, a se defender, a mostrar, por exemplo, que apesar de ter feito 18 anos, ele ainda precisa do sustento do pai, porque não está trabalhando, porque está, por exemplo, estudando, etc. Então, essa súmula 358 do STJ, ela acaba confirmando, né, essa informação que a gente passou sobre a necessidade de ação de exoneração de alimentos, ok? Com isso a gente encerra essa primeira etapa sobre alimentos. Na próxima aula a gente vai avançar, a gente vai falar sobre o procedimento da ação em que se busca fixar alimentos, da lei de alimentos. A gente vai estudar um pouco a lei de alimentos. A gente vai falar depois sobre a lei de alimentos gravídicos, vamos falar também de execuções de alimentos para encerrar esse tópico sobre os alimentos, ok? Um forte abraço e até a próxima.